Fala galera, bom dia! Vamos para mais um dia aí de análise do nosso mercado cripto e todo o cenário global. Depois da gente ter visto picos de volatilidade, o Bitcoin rompendo o topo histórico e horas depois devolvendo tudo, várias notícias que estão impactando no preço, o mercado bastante volátil depois de uma série de dias consolidados. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada na parte de notícia e comparando os principais fatores que podem estar levando a essa volatilidade, além de analisar o gráfico e o sentimento do mercado para saber as maiores probabilidades e cenários para o Bitcoin daqui a uns dias e uns tempos para frente. Como vocês vão bem ver, muita coisa do que a gente comentou na análise de ontem acabou que se concretizou, né? Como é uma análise técnica, a gente trata de cenários prováveis e a gente estava face a um cenário de muita volatilidade no mercado, alguns pontos muito nítidos. Teve realmente muita coisa do que foi falado aqui com vocês ontem que vale a pena quem não assistiu estar assistindo o vídeo até mesmo para um título de comparação. Outra coisa que é muito importante, eu tenho um grupo de análise que o link está aqui embaixo, está todo mundo convidado, é um grupo 100% gratuito. E como aqui a princípio eu só posto um vídeo por dia, lá eu vou atualizando tudo em relação ao cenário, tudo que está acontecendo, como que eu estou agindo, notícias e tudo mais. Então dá uma conferida aqui, eu não vou se estender muito agora porque a gente tem bastante coisa para falar que realmente aconteceu, mas já de cara a gente já entra aqui na questão do Taproot, que faltam 3 dias, né, 410 blocos para atualização, que a gente já vem falando desde semana passada. Como dito ontem, galera, eu ressalto a importância do Bitcoin em passar dos 70 mil dólares, uma vez que agora a gente caiu, devolveu bastante, é uma probabilidade até de certa forma menor, porque o mercado já não está tão eufórico, né? Tiveram várias liquidações, como a gente vai bem ver. Isso diminui a probabilidade de a gente estar no topo histórico quando essa atualização acontecer. Como a gente sabe que o mercado ele sobe no boato e cai no fato, é muito provável que uma atualização no Taproot que não tenha um resultado, né, um impacto muito gritante assim a curto prazo, que não seja algo perceptível principalmente pelos investidores, né, que é uma atualização que vai focar mais na área operacional, né, na parte lá da mineração e tudo mais. Eu imagino que a gente estando numa área de resistência bastante esticado, ainda mais depois de várias liquidações que aconteceram, a atualização a curto prazo pode trazer o preço a dar uma caída, uma vez que a gente não vai ter rompido a resistência mais forte. A atualização seria o principal gatilho para a gente estar trazendo esse rompimento. Pessoal, meio a toda aquela consolidação que eu passei no vídeo ontem para vocês, a gente viu um baita de um movimento de alta. E coincidência ou não, isso aconteceu na hora que foi divulgado os números de inflação dos Estados Unidos. Como vocês podem estar vendo aqui na notícia, a inflação dos Estados Unidos acumulada em 12 meses tem maior alta desde os últimos 30 anos. A gente viu aí ao longo dos últimos meses no Federal Reserve anunciando estímulos de economia, né? Dívidas de juros baixíssimas, compra de título. E na última reunião que aconteceu, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, o Federal Reserve ele acabou anunciando que vai começar a cortar esses estímulos, né? Ou seja, de pouquinho em pouquinho ele está começando a virar as cartas, né? Está começando a inverter o jogo. Como a gente bem sabe, após meses aí desse todo cenário de pandemia global, o governo americano está tentando inflacionar a moeda e auxiliar a economia de todas as formas para tentar colocar um band-aid numa baita de uma fratura exposta que tem ali. E a gente está vendo agora que o nível de inflação ele é maior nos últimos 30 anos. Ou seja, nos últimos 12 meses os preços subiram 6,2%. Galera, esse é um nível de inflação absurdo. O governo americano ele já está dando sinais de que vai parar com todo esse estímulo, né? Como a gente viu, eles pararam de anunciar a compra de título, depois eles vão aumentar a taxa de juros, e vocês vão ver tudo isso acontecendo. Isso costuma ser um baita indicativo para uma alta do Bitcoin, porque os investidores eles vão correr de todo esse cenário inflacionário e caótico para ir para uma moeda totalmente deflacionária e descentralizada, que é todo o propósito do Bitcoin. Então assim que saiu essa notícia, a gente viu como que o mercado das criptomoedas agiu, né? A gente rompeu o topo histórico, fazendo uma máxima nova de 69 mil dólares, mas ainda assim face a uma forte resistência na região de 70 mil dólares, a gente viu o preço não tendo força para seguir. Eu achei que ia ser um belo gatilho para romper, né? Uma vez que uma notícia que interfere em todo o mercado, a gente está falando da inflação americana e tudo mais, e isso não conseguiu fazer a gente superar a barreira de 70 mil dólares. Foi apenas mais um reflexo de como que essa barreira é um nível forte. E galera, algumas horas depois de todo esse momento de euforia, a gente viu uma notícia aí que impactou no preço da forma contrária. A Evergrande ela foi quase declarada como inadimplente. Para quem é mais das antigas, é lá da época do grupo, né? Que antes de eu postar análise aqui no YouTube, eu postava lá no grupo pessoal. Eu falava desde lá de meados de setembro, quando começou todo esse conflito da Evergrande se tornar inadimplente, eu falava, gente, é uma dívida bilionária, ela pagou uma parte, pagou. Mas ainda tem várias outras dívidas que estão para vencer. E ontem foi um dia de vencimento cuja qual a Evergrande não conseguiu pagar a dívida. Caso ela não pagasse essa dívida, né, a dívida ela tinha uma data, aí se passavam 30 dias para a Evergrande ainda conseguir tentar pagar essa dívida. Caso em 30 dias
de carência ela não pagasse essa dívida, ela ia se tornar inadimplente. E ontem venceu uma dívida depois de 30 dias cujo qual a Evergrande não conseguiu pagar. Isso levou o mercado todo a dar uma queda, né? Tanto o mercado tradicional quanto o mercado das criptomoedas. Mas logo em seguida a China ela já entrou com algumas medidas para tentar amenizar a situação, pagar a dívida, para tentar de fato não deixar a peteca cair. Como vocês podem ver aqui no notícia, olha só, a Evergrande deixou de honrar o pagamento de juros de título da dívida que venceria hoje, no caso ontem, né, que essa notícia aqui ela é de ontem, ela foi há 14 horas atrás. E desde setembro, né, que começou toda essa questão, eu venho falando que eu vou ficar com o pé atrás enquanto a Evergrande não pagar todas as dívidas. Como a gente bem sabe, a Evergrande ela é a maior construtora e grupo imobiliário da China e possivelmente do mundo. A gente não está falando só do problema de uma empresa, a gente está falando do problema de uma empresa em nível global, né? Tem vários ramos aí do mundo inteiro que tem contato com essa empresa, de negociação, compras e vendas e tudo mais. E uma empresa desse tamanho se tornar inadimplente, né, quebrar, falir, pode respingar no mundo inteiro. E a gente está num cenário tanto quanto delicado, né? De um lado a gente tem os Estados Unidos com toda aquela bolha sendo inflada, né? O Federal Reserve tentando inflacionar a economia e agora já tentando virar o jogo aos poucos, tendo aí um cenário de maior inflação nos últimos 30 anos, né? E por outro lado a gente tem a Evergrande aí, que é uma das maiores empresas do mundo, correndo o risco de quebrar, falir, e tudo isso dentro da China, né? Que deve ser o país que é a maior potência econômica global. E ainda a gente tem a questão da crise energética que está acontecendo, falta de petróleo e tudo mais. Então é um cenário talvez um pouquinho mais caótico, que eu acho que não vai acontecer nada por agora, mas a gente sempre tem que pensar nisso, para quando acontecer lá na frente a gente está preparado, demorou? Não vou entrar muito nessa área de notícia, até mesmo porque eu já falei bastante, esse vídeo vai se prolongar muito, porque a parte gráfica também vai ter bastante coisa para falar, porque está bem interessante. Mas olhando nossos indicadores fundamentalistas, né, do Fear and Greed Index, a gente consegue ver que ontem que o mercado estava lá na região dos 66, 67 mil dólares, marcando como ganância, após toda essa queda e euforia, a gente viu agora o valor ele subir para extrema ganância. A gente teve um pico de volatilidade, muitas negociações, liquidações, o social volume, né, que é o quanto esse ativo é comentado nas redes sociais, né, o mundo de criptomoedas, o Bitcoin, tá assim absurdo. Isso só mostra o quanto que a volatilidade ela tá perigosa de se operar, né? A gente viu movimentos aí de alta e rompimento de topo histórico serem facilmente revertidos. E por isso tudo eu ressalto a importância de vocês estarem no meu grupo, né? Lá eu consigo falar tudo com vocês. Eu estava falando do rompimento, eu estava falando de todos os indicadores de que possivelmente ia acontecer uma queda, tal como eu vi, além das zonas que eu estava pensando em atuar. Na hora que a Evergrande se tornou possivelmente inadimplente, eu já postei lá na hora. Então é muito importante para vocês que quiserem estar acompanhando aí as minhas análises e o mercado, saberem de notícias, estar entrando lá no meu grupo para vocês estarem vendo tudo isso de uma forma muito mais simples, muito direta, tá? Já olhando o nosso order book, a gente consegue ver que face a esse mercado aí de euforia, medo, volatilidade, a gente consegue ver que as forças compradoras e vendedoras elas estão mais ou menos equilibradas, né? Mas elas estão equilibradas de um jeito um pouquinho diferente que a gente está acostumado. Então, uma vez que a gente teve um rompimento de topo histórico, face a um cenário de consolidação e tudo mais, incerteza do mercado, a gente teve muitas liquidações para cima. E algumas horas depois a gente teve uma notícia que impactou no mercado geral e tivemos muitas liquidações para baixo. Então é muito provável que a gente fique, pelo menos por agora, mais parado, né, variando entre os níveis já mais estabilizados, porque muitas pessoas agora elas estão de fora do mercado por causa dessa liquidação, tanto para cima quanto para baixo. O order book por agora eu acho que ele vai estar bem mascarado, tá? A gente tem algumas regiões assim, como números psicológicos, pontos de compras e negociação, né, que já foram no passado, topos e fundos prévios, médios e tudo mais. Mas como vocês podem ver aqui, a maior parte do order book ela está bem seca porque teve muita gente liquidada, muita gente está com medo de operar nesse mercado porque o mercado ele realmente está muito volátil. Então é um fato que merece, né, exige bastante atenção. Eu acho que a análise gráfica, né, ela vai fazer com que o order book tenha um menor peso face a toda essa liquidação e volatilidade que a gente viu aí ao longo do dia de ontem. Sem prolongar muito aqui o nosso S&P 500, pessoal, a gente conseguiu ver o momento certinho de que saiu a notícia da Evergrande, né, que resultou numa queda no mercado tradicional. E logo depois o governo chinês anunciando que ia pagar a dívida e ia ajudar a empresa e tudo mais, fez com que a gente seguisse aqui numa tendência de alta, tendo uma reerguida de certa forma depois do momento de pânico e euforia. Agora a gente já chegou aqui na região próxima às médias, né, uma 12,26, mas de certa forma pode-se dizer que a gente está indo em busca do fundo ascendente porque esse movimento de baixa ele não terminou, demorou? Muito provavelmente a gente também vai fechar aqui em sidebars no semanal, ou seja, o mercado de certa forma consolidado, face a mais de um mês de alta, como a gente vem comentando aqui, o que é pouco provável que a gente rompa o topo histórico, face a um cenário de inflação e dívidas da Evergrande sendo vencidas e tudo mais.
Assim como já passou o clímax da notícia, né? Já passou aquele momento de pânico, né? Então, como a gente não perdeu esse fundo aqui, é pouco provável que venha alguma notícia que impacte mais o preço do que aconteceu ontem. Então isso aumenta muito a probabilidade da gente fazer um inside bars e abrir uma candle aqui na próxima semana, resultando assim numa consolidação. Para quem quiser uma análise também mais detalhada desse índice do S&P 500, eu falei de uma forma bem legal ontem, expliquei por que está subindo e por que é importante corrigir, então vai lá conferir que vale a pena. E a gente sabe que assim como para subir o Bitcoin ele fica mais forte que as altcoins, né, em caso de rompimento de topo histórico, em queda ele serve de proteção de capital. Isso a gente consegue ver nitidamente aqui na dominância. A gente teve uma alta na dominância face a todo aquele momento de pânico, ou seja, várias pessoas migrando para o Bitcoin por ser menos volátil que as altcoins. Isso fez com que a dominância subisse levemente, mas logo depois que a China anunciou, as altcoins elas já ficaram muito baratas, teve gente comprando aqui, olhando os gráficos de curto prazo, e a gente segue de olho nessa pernada de alta aqui para ver o quanto que a gente consegue levar para cima para reverter a tendência. Temos aqui o nosso nível de 50%, que é crítico, uma vez que caso a gente rompa os 50% de dominância, a gente vai ter mais da metade do capital das criptomoedas alocadas aí no Bitcoin. E caso a gente inverta a tendência também, a gente vai estipular a região dos 42, 43 como nosso fundo ascendente no semanal, que vai ser algo super saudável para a tendência da dominância no médio e longo prazo, fazendo o Bitcoin ficar muito mais forte que as altcoins. Em caso de alta, ele tende a se valorizar mais, né? Um possível rompimento de topo histórico e a tendência seguindo. Assim como em caso de queda, o pessoal ele visa proteger o seu capital do mundo de criptomoedas migrando para o Bitcoin uma vez que ele é menos volátil. Galera, olha que doideira esse cenário. A gente tinha aqui um movimento de consolidação que eu comentei para vocês. Na hora do rompimento foi a hora do anúncio dos juros lá dos Estados Unidos, né? A inflação altíssima e tudo mais. E logo em seguida a gente teve toda aquela retomada do preço atingindo a nossa zona vermelha aqui comentada com vocês, pessoal. Zona de topos prévios, média aqui no gráfico diário, clímax no volume e o nosso RSI aqui em sobrevenda. Confesso para vocês que eu fiz algumas entradas aqui como comentado, eu criei mais ou menos umas 4, 5 ordens aqui do 64,5, mais ou menos aqui assim 64,5 até a região dos 63. Acabou pegando todas as minhas ordens e assim que a gente chegou aqui na região das médias eu já fiz algumas parciais para colocar o meu stop aqui na mínima e ver se a gente consegue pelo menos seguir esse movimento e passar de todo esse movimento de ressaca que aconteceu devido à notícia da Evergrande. Como a gente teve várias liquidações, daqui a pouco na análise de sentimento do mercado a gente vai ver, isso vai tornar o mercado menos líquido, muito provavelmente menos volátil, ou seja, consolidado e com medo, né, de fazer várias operações. A gente tem essa mínima do movimento, né, deixa eu ver aqui certinho de quanto que ela é, 62,822, né, 62,800 como nosso ponto de suporte prévio. Caso a gente perca esse, a gente vai ficar de olho na região dos 60 mil dólares até os 58 mil dólares, que é o nosso suporte mais forte nos gráficos maiores, é onde estão nossos fundos prévios no diário e no semanal. Face a toda essa retração, a gente consegue traçar uma ferramenta de Fibonacci aqui para medir a força da pernada e galera, não tá bonito não. A gente está muito próximo aqui ao nível de 382, né? Isso significa que de 100% dessa pernada, que é desse topo até esse fundo aqui, a gente só conseguiu retrair 38,2% do preço. Significa que a força compradora ela não está conseguindo voltar para cima aqui para tentar invalidar esse movimento e reverter a tendência. Quanto mais próximo dos níveis de Fibonacci aqui para cima a gente chegar, é um reflexo de mais força do lado dos touros, né? Mais força eles estão para devolver todo esse movimento de baixa e logo reverter a tendência e vir testar aqui os níveis de topo histórico. E por isso que eu falei lá no começo do vídeo no Taproot que eu fico com o pé atrás agora da gente estar muito próximo de uma atualização e tá com o preço caindo e o preço sem demonstrar força, porque caso a gente não rompa os 70 mil dólares de atualização não tem um efeito muito positivo, isso pode causar uma queda de preço. No gráfico de 4 horas a gente segue consolidado aí desde a queda de ontem, a gente está com a região das médias servindo fortemente de resistência. Caso a gente rompa aqui os 62,8, galera, acho que a gente pode ver aí mais um movimento de baixa. Quem não tiver exposição nenhuma no Bitcoin, ele vai estar buscando algumas entradas aqui próximo aos 60 mil dólares, aos 58 mil dólares, assim como quem está bem pessimista, né, ou então está aguardando uma correção maior no Bitcoin, que existe a probabilidade de acontecer, vai aguardar o rompimento dos 58 mil dólares para tomar posições em níveis mais extremos. Com essa queda de ontem a gente tem um maior domínio da força vendedora, uma vez que o nosso ponto de resistência está lá em cima, eles conseguiram devolver muito preço, com volume, liquidando bastante pessoas, rompendo aqui a região das médias, e caso a gente perca isso aqui, aí confirma que a força vendedora está no controle. E os touros mais agressivos eles vão tentar atuar num fundo ascendente para buscar uma possível reversão de tendência, mas coisa pouco provável uma vez que a gente está numa região aqui de resistência das médias e sem grande força para conseguir devolver esse movimento, pessoal.
Ontem como comentado para vocês, eu tinha colocado meu stop na região de 66 mil dólares. Tomei um stop aqui devido àquela bear trap, né, violinada, o preço foi lá para cima. Aproveitei todo esse momento de euforia para fazer alguma parcial, não tomei um stop cheio. E logo em seguida a gente viu o preço cair. E como a gente acionou todo aquele setup comentado aqui com vocês, eu tomei algumas posições aqui. Já estou um pouquinho mais exposto no Bitcoin. Por isso não vou buscar me expor muito agora nesse movimento aqui dos 60 até os 58, caso a gente siga na tendência, porque isso aqui aumenta a probabilidade de reversão de tendência no diário, ou seja, caso a gente devolver muito desse movimento aqui, a gente aumenta a probabilidade de fazer isso. Também porque a gente já devolveu muito, né? A gente tem nosso fundo prévio aqui nos 60 mil dólares e a gente chegou aqui a bater os níveis de 618. Região das médias e tudo mais, mas caso a gente venha romper e venha testar níveis mais baixos, a gente aumenta a probabilidade de reversão de tendência. Seria uma bandeira vermelha para o Bitcoin, mas um cenário um pouquinho mais para frente. Como a gente está num gráfico aí depois de várias liquidações em ambos os lados e o mercado bastante volátil, eu vou tomar cuidado com grandes exposições agora. Então, como a gente viu aí nos últimos dias, o mercado bastante eufórico, e eu querendo me expor mais, como a gente devolveu e não conseguiu romper o topo histórico, eu vou ficar mais quietinho na minha olhando de longe. E com a queda de ontem tivemos 20 milhões de dólares liquidados, né? 21 aqui para ser mais preciso. Galera, o Open Interest caindo significa que teve muita gente que foi liquidada, muitos contratos tendo que ser fechados a mercado por causa da própria liquidação. Isso reduz de fato a volatilidade, né? O Open Interest caindo significa que o mercado está muito menos volátil e o mercado está muito menos tendencioso para liquidar as pessoas. Ainda mais face a toda aquela liquidação de ontem. Então o sentimento do mercado ele não vai ter tanto peso assim, porque o mercado ele não está tão carregado, né? O mercado ele não está tão líquido, como eu venho comentando com vocês. Se a gente abrir aqui as liquidações, a gente consegue ver aquela alta de ontem, né? Que a gente teve 7 milhões de liquidações com o rompimento do topo histórico. Quem estava lá no grupo eu falei até para ficar atento, porque nem foi um número tão gritante assim de liquidações, né? Face ao rompimento de topo histórico e tudo mais, rompimento de figura. Porque como eu tinha falado para vocês também, tinha muita gente apostando na alta, então isso foi bom para eles, por isso que pouca gente foi liquidada. Mas como assim tinha muita gente apostando na alta, então tinha pouca gente apostando na baixa. Então quando caiu, liquidou uma galera. Liquidou para cima, liquidou para baixo, tirou players dos dois lados do jogo. Então o jogo ficou muito mais difícil de ser julgado, muito mais difícil de mexer com o preço. E muito mais difícil das baleias tomarem uma decisão para qual lado que elas vão querer operar, uma vez que não tem tanta liquidez em nenhum dos lados. De fato, tem muita gente ainda apostando na alta, né? O nosso long short ratio está em níveis altos, a gente viu ele dando uma subida boa, que faz pesar um pouquinho mais para queda, né? Como a gente viu lá no gráfico, a gente está bem sem volume, tá com uma pernada de alta aí que não está conseguindo devolver muito de tudo aquilo que caiu. E no eventual rompimento para baixo vai acabar estopando, liquidando essa galera, mas nada que cause um grande volume assim que leve o preço para baixo e tudo mais, e que também não tenha um grande volume para fazer com que as baleias acumulem, né? Porque a baleia ela gosta de liquidação, porque a liquidação fazem as sardinhas serem obrigadas a comprar as posições delas. Então, galera, ao meu ver, nosso gráfico-chave é o gráfico de 4 horas, tá? Muito provavelmente que a gente vai retestar essa região vermelha aqui, esse fundo e essa mínima. Caso a gente consiga fazer um fundo ascendente e inverta, a gente fica um pouquinho mais otimista com o Bitcoin. A gente pode estar vindo voltar a testar essa região aqui dos 66, 67 mil dólares. E o mais importante é, quanto mais para cima a gente subir aqui, maior a probabilidade disso acontecer e rolar de certa forma um otimismo. Caso contrário, a gente tem a região das médias servindo aqui fortemente de resistência e uma retração de certa forma fraca, né? Que a gente pode vir aqui e inverter essa tendência aqui no gráfico de 4 horas, que atualmente é a maior probabilidade, ainda mais aliado ao sentimento do mercado. Olhando isso, a gente só vai ter suporte lá na região dos 60 até os 58, como comentado para vocês. E quem está de fora sem nenhuma exposição vai buscar comprar pelo menos um pouquinho agora, porque é uma região forte de suporte, é um fundo prévio no semanal. E face a um cenário de pânico, né? Eu não imagino que tenha alguma notícia que vai conseguir deixar o estado pior do que está agora. A gente tem uma atualização para acontecer, então muita gente vai tentar se antecipar dessa atualização face a toda essa queda do preço. E por mais que a gente ainda esteja naquele movimento meio ressaqueado de toda essa volatilidade de ontem, rompimento do topo histórico, e a gente devolver muito mais que o dobro do que a gente conseguiu ir para cima, várias liquidações em ambos os lados, a gente ainda vê o mercado de certa forma extremamente ganancioso, como mostrado lá no nosso indicador do Fear and Greed Index. Muitas pessoas falando do Bitcoin em redes sociais, atualização aí por vir, todo o cenário global conturbado, fazendo com que o Bitcoin seja de certa forma um refúgio para tudo isso. Então sim, temos um mercado aí bastante conturbado. Ainda devido a todo esse cenário, a gente pode ver bastante volatilidade aí ao longo dos próximos dias. Então, mais uma vez, tal como ressaltado ontem, eu peço cautela, gerenciem os seus riscos, suas operações e usem stop, pelo amor de Deus, galera. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, que eu posto análises diárias, né? Comento o cenário global, falo de pontos fundamentalistas,
gráficos, sentimentais do mercado. Comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam desse vídeo, se ficou alguma dúvida. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. E deixa o joinha, compartilha esse conteúdo com quem que você acha que vai gostar, com quem que você acha que vai agregar. Eu vou ficando por aqui, uma ótima quinta-feira, bons investimentos e qualquer coisa eu vou mantendo a gente informado lá no grupo. Demorou? Tamo junto, galera!